Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giratrim, esse é o 131º vídeo do canal, e hoje a gente vai falar sobre o livro Antes que o Fruto Caia, do Andréa Chamorro, um livro da editora Aboio de 2024, um romance de estreia de um autor que vocês não devem ter ouvido falar, mas eu falo aqui também de pessoas que não são famosas no âmbito mundial ou nacional, mas a gente precisa falar sobre esses livros, a gente precisa falar de gente que não é conhecida para elas se tornarem conhecidas. Você não quer ter o orgulho de falar, nossa, eu já tinha ouvido falar desse autor quando ele estava lá no início? Então, talvez seja o caso hoje. E sobre o que se trata o Antes que o Fruto Caia? Ele vai falar a história pra gente, ele vai contar pra gente da Maria. A Maria, que é uma professora de filosofia de um colégio particular, muito caro, muito de elite, R$ 4.000 a mensalidade. E lá ela vai conhecer uma pessoa, ela vai engravidar dessa pessoa, e ela não queria engravidar dessa pessoa, isso não foi planejado. E aí o livro vai basicamente tentar responder a pergunta: ela vai continuar essa gravidez? Por quê? Porque, inicialmente, antes disso, ela nunca teve a vontade, ela nunca teve o desejo de engravidar. Então a gente vê que ela tá muito inclinada a abortar. E isso não é simples, isso não é um assunto fácil. E aí a gente vai ver ela filosofando sobre isso, ela realmente se questionando profundamente sobre tudo que tem em volta desse assunto. E, inicialmente, essa proposta me assustou um pouco e eu vou explicar por quê. Porque é um homem escrevendo sobre isso. E eu vi um comentário na Amazon, uma pessoa que leu o livro também, que fez uma pequena resenha, e essa pessoa colocou o título da resenha de inquietante e resumiu bem minha reação inicial a toda essa questão, que foi, abre aspas, no início fiquei incomodada com o fato de um homem estar falando de um evento que não lhe pertence, falando de algo que é tão singular e avassalador para cada mulher, que é o fato de gestar. Mas, e aí a pessoa mostra esse receio também, essa angústia talvez, mas depois ela fala, ela vai dar 5 estrelas também e vai explicar que o livro vai conseguir abordar bem isso, que o livro vai tratar todas as nuances, não todas, né? Não existe isso também todas, mas o livro vai saber ser respeitoso e vai saber mostrar que é algo complicado, não é algo simples. E toda essa abordagem me lembrou uma série, que é a série Sex Education. Eu não sei se vocês já assistiram, mas se eu não me engano, na 3ª temporada tem uma personagem que vai passar por essa dúvida também. E eu acho muito bem tratado, eu acho que mostra que se a pessoa tem certeza, não vai ser simples, se a pessoa tem muitas dúvidas, vai ser mais complicado ainda. E nisso a gente vê que existe todo um apoio psicológico lá nos Estados Unidos, onde é legal. Infelizmente aqui no Brasil ainda não é, mas lá nos Estados Unidos, antes da decisão ser tomada, existe uma conversa. Depois da decisão ser tomada, mas antes do procedimento ser feito, também tem outra conversa. É tudo muito bem acompanhado e eu acho que o livro também vai mostrar essa preocupação. Eu fiquei satisfeito, pelo menos, mas se alguém leu e achou mais problemas em relação a isso, comente aqui, por favor, porque eu acho que não é uma questão simples. E aí o livro vai continuar isso, né? Ele vai tratar só sobre isso, basicamente. A gente vai ver que depois fica um pouco mais complexo, mas ele vai falar também, abre aspas, que ouso dizer ser essa uma das perguntas fundamentais do sujeito e que deve ser feita um momento ou outro. Por que gerar outro ser humano? A gente já banalizou a pergunta, você quer ter filho? Mas de alguma forma algumas pessoas vão refletir mais sobre isso ou não. A gente sabe que tem pessoas que têm filhos sem nenhuma preocupação, ainda mais homens que às vezes não vão ter que cuidar dessas crianças, o abandono parental está aí. Mas mesmo mulheres, mesmo pessoas que estão ali planejando, a gente vai se questionar, a gente quer colocar um filho nesse mundo? A gente quer adotar, a gente quer um filho biológico, a gente quer essa coisa que vai gastar muito dinheiro, a gente quer esse peso financeiro, essa responsabilidade também moral, social, porque existe toda uma questão de perpetuar a espécie, existe toda uma questão de se perpetuar também nos seus filhos, de você fazer herdeiros, né, da sua carga genética. Isso é muito doido. Eu acho que gravidez é uma das coisas mais interessantes que eu vejo na natureza, é uma das coisas que mais me deixa assustado, não sei se assustado num sentido negativo, mas me deixa muito estupefato que isso seja possível. E o livro também vai falar muito sobre isso, vai falar sobre essa questão de identidade. Tem a frase no livro, ter filho é se denunciar, ter filho é ficar nua. E tem muito disso de você se ver na outra pessoa, que é uma geração que vai seguir depois e que você vai envelhecendo e aquela pessoa vai meio que ocupando o seu lugar no mundo de algum jeito. É muito doido. E como é uma personagem que inicialmente ela não quer ter essa gravidez,
a gente vê que ela não tem essa vontade, ela tem quase uma aversão. Ela vai falar às vezes da gravidez como uma doença santificada. Eu acho que quando a gente vê mais literatura sobre gravidez, a gente vê que nós somos a espécie que tem as gravidezes de risco, maior risco talvez, se eu não me engano, que a nossa gravidez não é tão segura quanto de outros animais. Mas de qualquer forma, o livro vai fazer também uma boa diferença entre a gravidez propriamente, todo esse processo, e a maternidade, o que é criar uma criança, o que são essas expectativas também. Mas eu acho que o livro fica muito na gravidez, ele vai ser muito fiel a isso. E nisso ele vai fazer descrições da gestação que eu achei muito legais. Eu achei que ele vai falar uma progressão dos barulhos do mundo que tem em volta da Maria. Ela vai falar também das texturas, ela vai falar do incômodo em sentir tantos estímulos. E eu gosto como isso vai se acumulando, como isso vai perturbando ela de alguma forma. E nisso tem os estágios do crescimento do embrião, que depois vira um feto. Eu também gostei da pesquisa. Pra mim, que sou leigo, eu não tenho nenhum conhecimento médico, eu não tenho nenhum arcabouço biológico, digamos, mas eu acho que foi legal o jeito que isso foi descrito, o tamanho do embrião, como ele vai se duplicando ali, como as células vão se multiplicando. Eu achei que foi uma coisa que foi progredindo também de um jeito legal. Falando de conhecimentos mais técnicos, o livro vai ter muito da filosofia, né? Não é à toa que é uma professora de filosofia que está escrevendo isso aqui, que está mostrando pra gente como ela raciocina, como que ela vai pensar, como que ela vai criar conexões ali em relação às coisas, como ela vai construir pensamentos. É muito doido, eu achei uma ideia muito legal, eu achei uma escolha muito bem feita. Não é algo exatamente surreal, né? Uma pessoa que vai pensar muito sobre a própria gravidez. É uma pessoa que é uma filósofa, ok, não é uma coisa de outro mundo, mas às vezes é isso que a gente precisa também. Umas pessoas que não têm ideias mirabolantes e que querem fazer bem o que é, às vezes, meio óbvio, entre muitas aspas. Também não é um livro que qualquer um vai escrever. E, falando nisso, não é um livro simples, mas eu também não acho que é um desafio, assim, essa coisa impossível de ler. Vai ter umas coisinhas mais difíceis, falar de umas oncologias, de alguns filósofos específicos, de Tomás de Aquino, de Aristóteles. Não é todo mundo que vai ter a paciência. Eu amo esse assunto porque quando eu fiz matemática na Federal, eu gostava muito da ideia da filosofia matemática. Tem um pouquinho disso aqui, tem um pouquinho também dessa questão. Eu já gostava muito de estudar filosofia no colégio e, propriamente explicando, eu estudei filosofia no colégio, tem gente que nem teve essa experiência. Então, isso vai depender muito de cada um, mas eu acho que não é um livro que é impossível. Na verdade, pode ser uma fonte muito rica para você, para ler mais filosofia. É um assunto que eu gosto muito, acho que já deu para ver no canal. E vai ter muito da filosofia de si, ela vai pensar muito sobre si, sobre a própria história, sobre tudo que ela vive, sobre toda essa questão. E ela é muito fechada ao mesmo tempo, então a gente também vai adentrando junto com ela. É uma coisa que não é fácil de explicar sem dar spoilers, mas eu ainda vou falar mais um pouquinho sobre isso. E eu gosto muito também como ela se interroga sobre o outro. E isso, obviamente, a gente vê em relação ao feto que ela tá gerando e os nomes que ela dá para esse ser, porque ela chama de ser, ela chama de isso, e ela chama muito, é o nome que ela mais usa, o ente. E nisso tudo, parece que, pra ela, essa coisa que tá dentro da barriga dela é um alienígena que é muito familiar. Então ela fica sempre incomodada com essa coisa que tá ali, que ela tá alimentando, que ela tá sustentando, que ela tá protegendo, mas que ela quer e não quer. E é muito doido, eu achei muito legal toda essa dicotomia, toda essa angústia que ela vive. Em relação a filosofar sobre o outro também, eu gostei do Gabriel. O Gabriel, como ele é visto pela Maria, né? Gabriel é o pai da criança, eu não tinha falado ainda no vídeo, mas ele aparece ali e dá pra entender, pelo menos do jeito que eu imaginei ele. Eu imaginei ele assim, muito gostoso, muito gato, muito bonito. E aí eu imaginei uma tentação muito difícil de aguentar. Eu acho que a Maria, ela vai cometer um erro de qualquer forma, ele também, obviamente. Mas eu entendo a tentação dela, eu entendo o desejo, eu entendo como ela vai tentar descrever isso e como é difícil a gente explicar o que atrai, o que nos outros atrai a gente. Então isso não é simples. E de qualquer forma, além disso, finalizar esse tópico da filosofia, eu gosto que o livro vai falar sobre o que é antiético. O que é ético ou antiético, o que é justo, o que não é justo, o que é legal, o que é ilegal.
E essas convenções sociais, o que são os nossos contratos sociais, o quanto isso faz sentido ou não. Porque eu acho que, inevitavelmente, o que a gente considera como legal vai ter contradições, mas quais contradições a gente vai querer escolher? Eu acho que a gente esquece que algumas coisas que parecem que foram acordadas em grupo, não são exatamente acordadas em grupo, que existe uma questão muito delicada na democracia, que é a gente entender o que é influência, o que é o jeito mais bacana, para não dizer o jeito mais lógico de escolher, de tomar decisões. Eu acho que é muito complicado esse assunto do que é organizar-se socialmente e definir o que é normal, o que não é normal. Enfim, o livro vai entrar nessa espiral e vai ir longe nisso também. E como definir a Maria, porque a Maria é uma personagem complexa, ela é uma personagem que às vezes ela é poucas ideias, ela é sisuda, a querida, e em vários momentos eu ia anotando adjetivos para ela e eu gostei da progressão. Depois de ler todas as minhas anotações, eu vi que existia uma linha ali e eu vou ler para vocês essa linha. Primeiro ela só parecia fria, depois ela parecia amarga, depois ela parecia blasé, depois solitária, depois eu me questionei se ela gosta de se isolar. Aí ela pareceu áspera, depois machucada. E aí me veio a pergunta, ela é alguém que se machucou muito e não consegue mais se expor? E aí a gente vai descobrindo quem é essa pessoa e também a gente uma hora vai ser informado da idade dela. E eu acho que esse foi um detalhe muito pequeno no livro. Não é um livro grande, né? Mas é um detalhe que quando veio, eu fiquei assim, gente, ela tem só essa idade? Eu fiquei muito surpreso. Eu achei que ela tinha muito mais anos, ela parecia envelhecida no jeito que ela falava, no jeito que ela lidava com as coisas, ela parecia muito desgastada. Então a Maria é essa personagem que às vezes a gente gosta, às vezes a gente odeia, e fica nessa coisa da gente não entender ela totalmente, mas depois conhecer melhor, e aí as coisas vão ficando complicadas, e nisso eu vou fazer um resumo do desenvolvimento do livro. Inicialmente, a contracapa dele eu já amei. Quem quiser procurar aí nas redes, eu não sei se você pausar o vídeo vai dar pra ler, mas eu acho que a contracapa já me impactou. Aí o livro tem um bom início, muito bom, e é bem gostoso o ritmo, é um livro muito fácil de ler, tirando as questões filosóficas, que às vezes você tem que parar e entender. Eu acho que o livro tem capítulos pequenos, tem um tamanho super fácil, então é um livro que você vai ler rápido se você estiver interessado ali. E você vai entendendo melhor o dilema, você vai achando interessante o contexto familiar dela, porque isso inevitavelmente vai aparecer. E parece virar outra coisa. O livro inicialmente é sobre a gravidez, é sobre responder a pergunta. Ela vai interromper essa gestação e depois parece que isso não é mais o que você quer saber. Eu ficava muito em dúvida, até metade do livro, sei lá até que ponto, mas até uma certa parte eu ficava, gente, ela vai ter esse filho ou não? Ela vai continuar com isso ou não? Que horas vai ter esse aborto? Mas depois você vê que não importa e é muito doido quando você para de se importar com isso, porque era tão forte, depois eu fiquei, ai, que estranho, eu não ligo mais. E aí vem o final, e esse final, o que significa esse final? Eu achei muito debatível, assim, e já concluindo o vídeo, então, eu gostei muito, eu acho que eu queria talvez um pouco mais, e eu acho que é um livro que daria muito certo num clube do livro, muito bom de discutir, um livro que, em clube do livro de psicanalista, assim, nossa, seria ótimo, psiquiatras também, sei lá, esse povo aí, enfim, não vou criticar essas pessoas, mas, até porque eu nem sei o que eu ia falar, mas, de qualquer forma, é um livro que te dá vontade de ler mais do autor. Eu quero ler o Samba Fandango, que é o próximo livro da Andrea Chamorro, ele que publicou ano passado, já está publicando esse ano, então é um livro, inclusive, o Samba Fandango, que parece reviver ou dar uma história a uma personagem de Cidade de Deus, e achei a ideia muito interessante, parece que é uma travesti ainda por cima, achei muito legal, mas não sei tanto sobre o assunto. Andrea, se você quiser me mandar esse livro, eu agradeço, inclusive. E eu recomendo super, gente. Eu acho que foi um livro que me fez viajar horrores. Eu ficava pensando sobre a vida, sobre o que significa ser humano. Essa personagem, ela me prendeu. Eu, às vezes, me via nela. Às vezes eu ficava, gente, eu não tenho nada a ver com ela. Por que eu me vi nela? E voltava. Achei muito legal
como foi escrito e a ideia como um todo, né? Eu falo muito na minha cabeça, não sei se eu já falei isso no canal, mas eu acho que um livro nasce da ideia, apesar de bons escritores não precisarem de ideias muito complexas. Na realidade, eu acredito que um livro nasce de uma ideia que você vai ter onde desenvolver algo que seja realmente interessante de se contar, de se narrar. Então, eu acho que esse livro já nasce de uma ideia boa e aí veio algo que eu gostei. E é isso o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado quem ficou até aqui. Se inscreve no canal, por favor, curta o vídeo, comente, mande para os outros. E é isso, agora com uma nova identidade visual, né? Agora que eu posso falar. E espero que vocês tenham gostado da identidade visual. E por hoje é só, gente. Um abraço, um beijo pra vocês. Até semana que vem.